Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio. E hoje a gente está com uma pessoa aqui que, além de uma grande representante do nosso mercado, fomentando o nosso segmento, é uma das apoiadoras do Bootcamp. Pessoal, para quem não me conhece, Lucas, CEO do Bootcamp e da Prime Bid, e eu tô aqui com meu companheiro de bancada. E aí, galera, Marcelo Bano, aqui junto com o Lucas, a Laiane. Eu tô com muita vontade de saber como é que você tá fazendo para vencer e para chegar, né, onde você chegou, conhecer sua trajetória. Isso aí tem bastante curiosidade, né, Lucas? Aí, pessoal, a gente tá com a Laiane, que é sócia da MTI Service, uma empresa que é apoiadora do Bootcamp, apoia dentro da educação do nosso mercado, que a gente entende que a gente só vai mudar esse mercado através de educação e conhecimento, e ela tá aqui hoje para bater um papinho com a gente sobre o nosso segmento, sobre venda, sobre o que ela consegue ajudar as empresas que nos assistem. Laiane, para quem não tem internet, não te conhece, não conhece a MTI, quem que é MTI, quem que é a Laiane? Obrigada pelo convite, primeiro Bando, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Laiane é uma jovem, né, no mercado de rádio, em vista de grandes outras pessoas que eu conheço, que trabalha já há um bom tempo na MTI, eu estou acho que há 11 anos na MTI, e tenho 18 anos de mercado, né, vim desde estagiária, então tenho bastante conhecimento e vi quando o rádio era só voz e hoje o rádio, além de voz, ele trafega dados, uma série de informações. A MTI é uma empresa de soluções de telecomunicações e radiocomunicação, então eu sempre falo isso, a gente entrega a solução de comunicação, eu não vendo, não é só um produto que a gente vende, e eu estou aqui realmente para agregar, ajudar vocês, ajudar o público do Bootcamp, da Prime Bid, né, porque faz total sentido a gente ter pessoas mais informadas, né, por dentro do mercado, e o que eu puder contribuir, contem comigo. Legal. Laiane, o nosso segmento, vamos falar de empresas de segurança e facilities em geral. O que eles mais demandam da MTI em relação à dor? Quando ele chega até você, ele chega com qual problema para você resolver? Hoje a gente atende algumas empresas de segurança, né, e facilities. Eu vejo que a principal dor é fazer com que o rádio ele se comunique muitas vezes dentro da rede do cliente. Então, o prestador ele tem que chegar no cliente e se adaptar ao cliente. E muitas vezes ele não tem esse suporte do seu fornecedor. Então, alguns clientes reclamam para nós que o fornecedor vai lá, implanta, não tem o cuidado de saber, deixa eu ver como que é o seu cliente, qual que é a frequência que ele utiliza, qual que é o modelo, entregar algo compatível com o que realmente ele está buscando, né? Não vender nada além e nem abaixo do que ele espera. Então, a MTI hoje tem esse atendimento personalizado, a gente busca, né, fazer esse atendimento personalizado. No entanto, que hoje a maioria das empresas que a gente atende, eu recebo a solicitação da empresa e vem junto já o contato da pessoa do posto. Então, eu vou falar com ele antes de ir lá entregar o equipamento, entender o que realmente ele precisa para mim. E ainda assim, a gente tem algumas divergências. Então, eu imagino que é extremamente importante ter esse contato, né? E muitos clientes hoje não conhecem do sistema. Então acha que o rádio é como o celular, vai falar em todos os lugares. E não é assim, tem alguns cuidados que a gente precisa se atentar. Legal. Muitas vezes, Lucas, a questão de rádio tem toda a questão legal de Anatel, essas coisas. Então tem muito cliente que tem a Exatamente. frequência X dele, e empresa de segurança, de serviço, tem a frequência Y. Muitas vezes, quando ele quer falar entre eles, ou a empresa vai fazer um gatinho para a frequência, que não é o correto, né? Porque cada um tem Exatamente. sua frequência, é homologado, fiscalizado, tudo, né? Isso. Então, às vezes, muitas vezes o cliente ele fala assim, mas dá um gatinho aqui, porque eles abrem o rádio lá, aquele gatinho, para falar todo mundo junto. Mas existe um risco grande. Sem contar naquelas outras empresas que trabalham com rádios clandestinos, que não tem uma frequência homologada, e você pode atrapalhar a questão de aviação, atrapalhar questões técnicas de comunicação e frequência dentro do ambiente. Então tem a questão, da mesma forma que tem a segurança clandestina, tudo clandestino, também tem a pessoa que vende rádio clandestina, né? Não só isso. Hoje a gente tem marcas que estão sendo utilizadas sem o selo CEPEL, que é a homologação do equipamento, porque são dois tipos de homologação, né? Eu tenho a validação
daquele equipamento no Brasil, onde ele é certificado, ele não vai trazer nenhum dano à saúde da pessoa que está utilizando, e eu tenho a licença junto à Anatel, que é um órgão que regulamenta as frequências de operação. Então, hoje eu tenho clientes que eu já peguei usando uma marca que o rádio tem 40 watts. Imagina você com o rádio aqui, às vezes o cara fica com a antena aqui, o rádio aqui no peito e aquilo se transmitindo o tempo inteiro. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que tomar cuidado. E eu busco sempre trazer essa orientação. Eu vou fazer o papel do burrinho aqui nesse bate-papo, tá? Ok. Pra mim Daqui a pouco a gente é um vai entrar produto em novo, vendas, né? sabe? porque como eu talvez não tô nesse dia a dia do segmento, pra mim é muito novo. Quando você vai num cliente, a maioria já tem o rádio, já tem uma solução de telecomunicação, e eu sei que celular tá dentro dela, ou utiliza um smartphone normal que tá ali na mão do supervisor ou dos envolvidos? Ou a maioria já tem o rádio, e aí quem é o melhor fornecedor? Hoje, eu diria para você que muitos deles já possuem a tecnologia, né? Mas a gente teve uma mudança aí, né? Então, muitos usam analógico ainda, então, que não mudaram para a tecnologia A lei digital. mudou, viu? Então, hoje existe uma obrigatoriedade dessa migração. E, além disso, tem muitos que têm um rádio, até conseguem acoplar recursos no rádio, mas eles não têm a informação. Então, no nosso caso, o nosso trabalho quando a gente entende o cliente, é fazer com que ele utilize o máximo de recurso possível que tem aquele equipamento. Então, falar é um dos, mas não é tudo, tem muito mais, e aí depende muito. Hoje eu tenho equipamentos que possuem recursos de segurança, que se o operador virar de posição, então imagina que você tem alguém que está numa área específica, um vigilante que vai fazer uma ronda no local sozinho, e se ele cair, o rádio manda uma emergência para uma portaria, por exemplo. Então eu consigo trazer recursos para aquela empresa que hoje ela não utiliza. E não precisa ser em todos os rádios. Eu consigo trabalhar individualmente com cada demanda, né? Com cada setor, com cada necessidade mesmo diária, né? E aí a gente faz todo esse estudo. Hoje eu tenho clientes que eles vincularam o sistema predial de alarme no rádio. Então ele aperta uma botoeira da sala dele, o sistema de emergência, e o rádio dele recebe da onde está vindo. E aí todos os brigadistas conseguem agir. Caramba, que Então, legal. assim, o rádio ele salva vidas. E aí cabe a gente a fazer uso correto desse produto. Por isso que entra dentro do projeto de telecomunicações e não um Exatamente. distribuidor de rádio. Exatamente. Caramba. O projeto ele é tão complexo, Lucas, porque assim, você tem problema de teto, né? Então você pega um condomínio que você tem 5 subsolos, ou você pega uma indústria que tem várias barreiras físicas que atrapalham a comunicação, porque é por frequência. Então, muitas vezes, assim, o erro de projeto, muitas vezes, fala assim, pô, mas eu tenho um sistema de segurança e o rádio não funciona no solo. Ou não funciona no 25º andar, quem está no térreo não consegue comunicar. E aí que precisa, então, um especialista para definir a quantidade de antena, a quantidade de o que necessita de periféricos para atender do 5º subsolo ao 25º andar, porque, assim, segurança em comunicação fica fardado ao fracasso, Não né? existe, né? Assim, e é triste porque muitos hoje, não digo os clientes com essa situação de subsolo e tudo mais, só lembra do rádio quando vai inaugurar. Ah, E aí é de marketing o rádio. então assim, a gente não tem a passagem do cabo para o subsolo, não consegue. Você não consegue criar uma infra adequada para fazer com que aquela frequência se propague, né? Isso vai criando barreiras. Então, é importantíssimo o rádio. Sim. Importantíssimo. Hoje, por exemplo, vou fazer a pergunta do burrinho de novo, tá? Não, Fica à não vão ficar vontade. bravos. Mas Por daqui a exemplo, pouco ele vai detonar a gente. não. Quando, por exemplo, uma empresa de vigilância, por exemplo, você tem Find Me lá. Sim. O seu vigilante, ele tem um celular para, por exemplo, utilizar Find Me e tem o rádio. Sim. Para comunicação, ele vai utilizar só o rádio. Sim. E o celular ele usa para essa interação só com as aplicações, seria isso? Porque é diferente, né? O celular, na verdade, o aplicativo da Find Me, a gente faz gestão de atividades. Isso. É diferente, né? Porque eu faço checklist, eu faço relatório de
de ocorrência, tudo através dele, né. Já a comunicação é uma ferramenta complementar, né, tão importante quanto. Porque, como você disse, hoje tem aplicativo de celular também que se até o próprio celular, se você mexer lá, ele acende a luz, não acende? Uhum. Sim. Acende, faz uma coisa. O rádio, acredito que tem todos esses recursos também para gerar alerta, porque hoje o celular fugiu um pouquinho do sistema convencional de, por exemplo, só de radiofrequência. Hoje tem rádio rádio HT que tem chip celular, então hoje você fala aqui, você está falando como se fosse um celular em qualquer lugar do mundo, né, dizendo Isso. Hoje tem tecnologias complementares, então eu consigo, por exemplo, fazer com que do meu celular eu fale no rádio. Eu consigo, dá para Hum, fazer toda essa inteligência. Mas legal isso. uma coisa assim que é bem legal, e porque eu acho que o rádio nunca vai deixar de existir, né, é que você cria a sua rede própria. Você não depende de operadora. Então, quantas vezes né, você vai tentar ligar, a ligação cai, a dificuldade que a gente tem. E no rádio isso não existe. Se o rádio tiver em perfeitas condições, você vai apertar no PTT, e isso é coisa de milésimo de segundos, o outro lado está te ouvindo. Então, é algo realmente, parece, se você ficar ao lado, você vai ver quanto é rápido a é. comunicação, E né, o celular nunca vai substituir. A Nextel tentou substituir com o com a Aiden. PTTzinho dele, né. É. Mas, assim, o rádio na área de segurança, vamos supor, tem 50 de segurança, deu um sinal de alerta, você fala apertou o PTT lá, você falou com 50 pessoas ao mesmo tempo. Ó, quando a gente foi fazer o Bootcamp War, a gente utilizou Foi. MTI para toda a comunicação. E seria impossível fazer com o celular. Mas é impossível. Primeiro que o sinal lá é horrível. E eu acho também pela questão da agilidade, e eu falo que a comunicação interativa de todos. Porque mesmo que a comunicação não era direto para mim, mas eu sabia o que estava Porque as pessoas acontecendo. vão conversando, você vai escutando, né, vai É. copiando todo mundo, né. E eu não sei sigla nenhuma. E aí, sabe que não rodava muito bem, né? Nem entendia. QAP, eu não entendia nada, mas falava também, repetia só. Mas sem o rádio ali seria impossível. E assim, ali teve um momento que vocês entraram dentro de um rio, né? Sim. Por exemplo, o rádio que vocês estavam não tem a classificação IP, que é o grau de resistência dele. O Mas I67. ele era o 54. Existe rádio IP68, você pode mergulhar até 3 metros de profundidade. Então, e hoje Vamos ver como existe. ele vai falar, né. Não, e ele fala. Não, mas você Sim, mas, por exemplo, às vezes tem situações que o cara esquece que tá com o rádio. A gente tem um cliente que ele é esportes, né, então pode o brigadista correr, não é brigadista, salva-vidas, pular dentro da piscina e esquecer de do tirar o rádio. rádio. Sim. Então, você evita uma série de De ônus, né? ônus. Então tá tudo interligado. Lene, como é que é esse segmento? Muitos concorrentes, igual o mercado de vigilância, muitos concorrentes. Existe uma diferenciação clara entre as empresas? Ou, como você disse no começo, o foco está muito mais o que diferencia uma empresa da outra é o atendimento junto ao cliente? Temos bastante concorrente hoje. Eu acho que é difícil hoje um mercado que você não tenha concorrente, mas eu considero isso saudável, porque nos obriga a ser melhores dia a dia, né? Então eu acho isso excelente. E o que difere realmente é o atendimento, porque o produto é o mesmo, né? Não sou eu que fabrico. É porque são poucos fabricantes, viu, Lucas? É. São poucos fabricantes. Hoje no Brasil a gente tem 2 aí maiores, né? Vamos A falar. Hytera A Hytera e a Motorola. Mas tem outros, né? Só que os mais conhecidos e que a gente trabalha a são esses Intelbras, 2. tem. Hoje a Intelbras está entrando também nesse mercado, né? Mas aí vai muito do que o cliente quer. Então, quando nós, consultores, entramos em contato com o cliente e entendemos a necessidade do cliente, se é preço, a gente vai para um lado. Se é alguma Projeto. situação em relação ao processo interno dele, né? Aí a gente vai buscando a melhor alternativa. Legal. E como que é essa jornada do cliente? Ele já chega para você já muito específico no modelo, na estrutura de telecomunicações que ele quer? Ou ele te dá muita abertura para você montar o projeto com ele, porque ele ainda não conhece tanto desse segmento? Eu tenho as 2 situações. Eu tenho um cliente que tem um conhecimento já grande, porque hoje a informação está para todo mundo, é muito mais fácil você encontrar alguém que já até te deixa mais
saia justa com alguns tipos de perguntas, mas eu tenho clientes que nem nunca utilizaram, né? Hoje eu diria que está meio termo. Legal. Meio termo. Tem muitos casos que ele liga querendo uma coisa, aí quando você vai entendendo a necessidade dele, a gente vai apresentando outras soluções e aí ele começa a entender. Eu me deparo com alguns clientes, por exemplo, que a maioria deles não recebe a informação, por exemplo, da Anatel. O cara liga, aí ele tá orçando e em nenhum momento alguém falou. É aí que eu muitas vezes acabo ganhando cliente, porque em nenhum momento eu omito a informação. Eu falo, olha, você tem que fazer, é importante. Aí se o cara quer fazer ou não, aí é um risco Com ele. dele. Mas a gente orienta. E muitos não falam com receio de perder a Muitas oportunidade. vezes a questão da frequência é muito importante, porque assim, um rádio convencional que eles compra, como se você tem uma operação de segurança lá, o cara que tem um rádio convencional lá, o cara vai entrando nos canais, até achar a sua e começar a falar. Ouvir tudo que a segurança está falando. Quando você tem uma frequência homologada, a frequência é sua. A probabilidade de o cara hackear aquela frequência é quase zero, dizer assim. Hoje o sistema digital, ele é criptografado. Então eles têm vários níveis de segurança. Isso é uma das vantagens do sistema digital. Então, para alguém te conseguir a sua frequência é muito mais difícil. O espectro aqui, principalmente em São Paulo, já não existe nenhuma frequência que ninguém usa. Isso a Anatel está compartilhando a mesma frequência faz tempo com todo mundo. Por isso que muitas vezes a gente pega posto, principalmente na região da Paulista, e Fala todo mundo. fala, ó, não que ele fala, mas que não tem o alcance, ou que fica, o rádio ele tem uma luzinha que fica acendendo, parece que está transmitindo ou recebendo ali o tempo inteiro. É porque tem alguém que está ali próximo de você que está usando aquele mesmo canal. Você não escuta, mas você sabe que pode Tá estar vendo havendo aquela interferência, né? interferência. Então isso é muito comum, né? E hoje, muitas faixas de frequências que nós utilizávamos, a Anatel está destinando a outras redes, né? Rede de banda, rádio, né, mesmo. Então a gente tá sofrendo bastante com isso. Eu acho que quem sabe comprar rádio são empresas de alta periculosidade. Você pegar um aeroporto, você pegar uma empresa de alto risco de explosão, de minério, de óleo e gás, todas essas grandes empresas, aí você vai falar um pouco da complexidade, o que é um rádio de Sim. de É intrinsecamente seguro. exatamente. Até recentemente a gente teve um caso, né, de uma empresa lá no Paraná que explodiu um silo, né? Então a soja, né, o grão, o açúcar, tudo isso ele está dentro de um túnel, aquilo Gera gera faísca, né? gera um campo atmosférico ali que pode correr o risco de uma explosão. E se você está usando o rádio errado naquele cenário, tem grande chance de, na hora que você for tirar uma Caramba. bateria ou colocar uma bateria, gerar uma faísca E nesse acontecer um caso foi por causa acidente. do rádio que Não explodiu? sei, não Mas sei. dá um exemplo de valor para o pessoal ter uma noção. Desse Quanto tipo que é um de rádio rádio? convencional que a empresa de segurança utiliza hoje, uma empresa que o aeroporto utiliza e uma empresa de óleo e gás? Ó, um rádio desse intrinsecamente seguro, hoje ele está saindo na faixa de 9 mil, 10 mil reais, cada um. E o rádio O rádio que é usado normalmente, ele está na faixa de 2, 3. primeira Caramba. diferença? Por conta Mas- dessa segurança Explosão, né? Isso, Caramba. ele tem uma certificação, que além da homologação, ele sofre uma certificação CEPEL, passa pelo Inmetro, então tem vários custos, né, do fabricante. Mas ele é mais antes. potente também, né? Não, Muito melhor, a né? potência dele é menor. É menor. O rádio à prova de explosão, hoje, ambos, né, os fabricantes que a gente trabalha, ele tem no máximo 1 watts. O rádio convencional, ele trabalha com 4 em UHF e 5 em VHF. Então, ele é bem menor. Porém, ele tem uma sensibilidade melhorada, né? Então, alguns cenários, você nem percebe que a potência dele é inferior, né? Então, por isso que cada cenário tem que ter um teste, tem que entender. Porque quando você tem um rádio desse dentro de uma operação, normalmente vai ter repetidora na rede também. Então, a gente tem que se preocupar, né, tecnicamente, tem que se preocupar com o rádio alcançar a repetidora para a repetidora ampliar o sinal, né? Então, não necessariamente sair dessa ponta e ir para outra ponta a comunicação. Legal. Ô, Lu, é pergunta técnica ou como
Pergunta técnica. Porque, Então vai, vamos lá, vamos lá. porque eu vi dentro do stand da MTI, além da parte do radiocomunicador, eu vi também que tinha a parte de... Era uma bodycam? Era uma bodycam. E eu fiquei curioso que tipo de aplicações que hoje que você vê que as empresas, por exemplo, se as empresas de segurança usam e que aplicações que geralmente elas utilizam a bodycam. Utiliza principalmente na área de perdas. Então você consegue estar monitorando ali 100% aquela pessoa que está manuseando um produto ou fazendo uma entrega, né? Então é muito utilizado. No caso do vigilante, a abordagem. Você consegue gravar a abordagem ou até mesmo acompanhar em tempo real aquela abordagem para ter uma ação por trás daquilo, né? Então eu já consigo, se eu tô vendo que o negócio está esquentando, eu já vou acionar aqui a polícia, eu já consigo ter ações preventivas, né? E a parte de perdas, hoje muitos transportes também de valores, transporte de produtos. Eu tenho hoje mais nesse cenário mesmo. Tem casos já de empilhadeiras, ou a pessoa colocar simplesmente para monitorar se aquele funcionário está brincando ou como está Caramba. sendo feito o processo, né? Porque acontece bastante acidente também nessa situação. Toda a imagem da bodycam fica gravado no servidor. Fica gravado no servidor. Ou na própria câmera. Na verdade, assim, são vários modelos, né? Tem modelos que fica gravado apenas nela e aí você tem que descarregar. E tem modelos que em tempo real mesmo você já está gravando e acompanhando. Em uma plataforma, o chip celular, ele já manda a imagem direto para você. Recentemente eu participei de um evento, ainda não foi oficialmente lançado, notícia em primeira mão, hein? Mas vai ter uma bodycam da Motorola, onde você consegue apertar o botão de emergência do rádio e automaticamente ela já liga. Então já estão interligando as tecnologias, né? E para ser tudo mais rápido, porque segurança, 5 segundos, 10 segundos já fazem uma grande A diferença. gente fala que a bodycam hoje é muito utilizada pela polícia militar, polícia CT. CT, a maioria das polícias. Eu acho que a civil acho que não tem usado muito, mas a maioria das polícias tem feito. A gente fala que a polícia militar utiliza, e as empresas de segurança também, duas finalidades, né? Uma é a questão de você ser o contra-celular, né? A análise do comportamento da ação do profissional, segurança do policial. E outra é contra a questão do assédio. Muitas vezes, quando você está com uma bodycam, quando você vai fazer uma intervenção, um atendimento, a pessoa fala, aquele segurança me maltratou, aquele segurança está mandando para aquele lugar, e eu vou processar a empresa e tal. A bodycam te protege por isso. Porque quando você mostra tudo, você, mas não sei qual que tratou, peraí, vamos ver as imagens. Nós Aí tivemos. você. E resguarda, né? Quando a Juridicamente. pessoa vai fazer Tudo. o atendimento, que o cara vê que tem uma câmera, quando o cara mandava o segurança pra puta que pariu, vai se fuder essas coisas, palavrão. Hoje, quando o cara vê uma câmera, já fala outra coisa, entendeu? Já inibe. Já inibe. A gente tem casos da polícia militar, até recente, 2 policiais que foram atingidos, um até infelizmente faleceu, o suspeito só foi identificado porque ele estava com a bodycam. Então conseguiram, pegaram o rosto da pessoa, porque ele estava num bairro que não havia câmeras, né? E aí pegou a imagem perfeita do rosto e aí com isso conseguiram pegar o suspeito, que na verdade era o autor, né? E hoje também tem câmeras, essas bodycam, que tem identificação facial. Então você consegue deixar registrado faces e ele manda alertas. Que já tem o analítico dentro. Já tem câmeras que tem essa análise. Caramba. E aí, perguntar pra você, mano, quem demanda mais isso? Vem do prestador oferecer pro tomador ou o tomador que muitas vezes demanda isso? Eu acho que varia muito. Eu acho que ainda o tomador ele ainda não tem conhecimento de todas as tecnologias. Compete muitas vezes o prestador que está recebendo diariamente seus fornecedores, né? Porque o prestador ele todo o tempo está pensando em tecnologia, novidades, essas coisas. Então, assim, e muitas vezes o tomador ele não está preocupado em relação a isso. Por isso que eu falo assim, existem prestadores e tomadores, né? E prestadores.
Assim, ó, aquele prestador que está mais ligado em tecnologia e trazer solução para o seu cliente, ele sempre sai da frente. E é isso que o tomador espera isso do prestador, né? São poucos prestadores, tomadores técnicos, gerentes, segurança, as coisas assim, que vão numa feira de segurança, que participa, ele chama lá um fabricante para discutir, por exemplo, com a MTI, em relação ao que você tem de novidade de comunicação. Então, eu acho que essa provocação sempre tem que ser por parte do prestador. No tomador, o técnico lá, o empresa de óleo e gás, essas coisas é automático, né? Esses caras já são. Eles já são treinados porque as grandes empresas, indústrias, eles trabalham muito a questão da segurança do colaborador, né? Então, e tem órgãos por trás disso também cobrando, É né? o Então, eles SESMIT pesado, eles né? precisam seguir diversas regras, e aí isso faz com que eles busquem as melhores soluções e que invistam nisso, né? Então, o que a gente faz hoje, por exemplo, os meus clientes, que são até do ramo de facility de segurança, eu vejo que exige mais da gente essa parte, porque eu não vou vender para ele, eu vou vender para o cliente dele. Então, o que eu tenho que fazer? Treinar a equipe de vendas dele sobre o meu produto. Então, eu sempre procuro realmente estar mais perto dessas pessoas, apresentando. Hoje, a maioria, né, a gente já criou um vínculo, muitas vezes eu ligo para o cliente deles como se eu fosse o meu cliente, para mostrar para ele. Indiretamente é, né? Só que não, né, diretamente. E aí, para entender e ver se aquela solução realmente é a mais indicada, Uhum. né? Mas Isso é o mais legal. importante. É o mais E importante. agora sim, você está aqui no Terceira Venda. Vamos colocar o Luquinhas aqui na No jogo, zona de né? Porque até conforto. agora. E aí, Sou Lucas, burrinho do. vamos falar de vendas agora? Vamos. Laiane, eu sei que você tem um projeto ambicioso no MTI. Sim. Não tá nesse jogo no lifestyle business, né? Só toca o negócio, faz a retirada. Você entrou nesse jogo para crescer e você tá me falando que você tá estruturando o time. Para quem tá assistindo e quer saber mais ou menos a dimensão do teu time, tua estrutura comercial, conta um pouquinho hoje como tá dimensionada essa equipe de vendas hoje. Hoje, recentemente, inclusive, nós formamos com uma gerente comercial e hoje eu tenho 5 pessoas diretamente na minha equipe de vendas, fora eu. Então, eu tenho hoje pessoas focadas atrás e comigo do lado assessorando, porque, como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? É um produto muito técnico. Então, não dá para simplesmente pegar uma pessoa e colocar. Tem que ter um acompanhamento, é a longo prazo. Mas, assim, eu acredito que ano que vem ninguém segura a MTI. E é difícil de encontrar vendedores já desse mercado? Muito, Muito. muito. Nenhum deles veio. É difícil, assim, na verdade, eu prefiro até que não seja. Eu prefiro treinar, deixar a pessoa da forma que a gente gostaria realmente, ter esse trabalho de treinar e não só treinar, né, mas em reter também, porque é muito difícil, né, é um custo muito alto pra gente. Não só a área comercial, hoje eu sofro muito com a área técnica também, né, mas o comercial também é bem difícil. Então, você contou pra gente ali que você contratou um número grande de vendedores numa tacada só. Isso. Como foi a construção do planejamento, né, até chegar nesses 5? Foi baseado numa meta que foi destrinchada entre os 5 vendedores? Foi baseado no budget? Ó, o budget que a gente tem, dá pra gente trazer 5, vamos botar a força máxima. Como foi essa construção desse planejamento? Como a gente contratou a Bruna, que é uma pessoa expert já nessa área comercial, gerente de vendas, e até mesmo em treinamentos, eu deixei com que ela nos trouxesse uma proposta, e aí ela que falou, olha, eu sugiro a gente começar dessa forma, e a gente foi confiando e acreditando naquilo que ela estava propondo. É um investimento alto? Sim, não é fácil, ainda mais para a gente que está sofrendo muito ainda com falta de produtos, né? Então eu não tenho, muitas vezes eu tenho o cliente querendo comprar, mas eu não posso porque eu não tenho produto. Então isso a gente ainda está sofrendo, mas decidimos fazer esse investimento esse ano, para que ano que vem, né, acreditando aí numa melhora de mercado, de entrega, a gente consiga realmente atender os nossos clientes da melhor maneira possível. E assim, o que aconteceu, né? Depois da pandemia, eu acabei ficando só com 2 pessoas no comercial. E eu percebi que a gente não estava conseguindo dar a atenção que a gente precisaria para os nossos clientes.
Então, não só vender, mas sim reter, porque hoje a MTI, ela praticamente 80% da MTI é focada é locação. O meu faturamento é quase 100% locação. Só que e a locação para mim não interessa só um mês, eu preciso ter aquele cliente. Corrente. E aí não faz sentido para mim eu só vender, eu tenho que deixar ele perto de mim, Dentro dessa né? estratégia, desses 5, você vai separar time de hunter e farmer ou todos farão os 2 papéis? Então, aí, como é novo, a gente ainda Hum. está tentando entender o que cada um vai se desenvolver melhor. Se um se desenvolver melhor em um lado e o outro em outro, a gente faz essa divisão. Se não, deixa ali, a ideia inicial está sendo todo mundo dividindo a carteira e fazendo esse trabalho, mas se vê que não vai ser legal, que é melhor mudar a estratégia, focar um para locação, outro para venda, ou outro produto, por exemplo, a Anatel, que muitos clientes hoje não sabem disso, tentar trazer outros clientes para esse produto, a gente vai dividindo, entendeu? Não, também não dividimos por segmento, dividimos realmente a carteira e, olha, vamos trabalhar e torcer para que dê tudo certo. Quando que foi efetivado esses vendedores? Foi agora Agora, nesse... em julho, foi efetivado. Então, esse está sendo o primeiro mês da equipe 100% formada, Quando você fala carteira, clientes ativos, né? Mas ativos. imagino que eles vão receber uma parte da carteira para manutenção, fazer o Isso. farm, e aí outra parte é para novas Novos clientes. novos clientes, né? Então, ainda aí você, nesse formato que a sua gerente desenhou, ela meio que dividiu toda a carteira em, 30% e 70 clientes novos, 70% novos e 30, ou é meio a meio, 50, sabe, É, eu vou te dar 50% de clientes ativos e 50% você tem que desenvolver, é, ou não? na verdade, assim, como a gente pegou os nossos clientes de locação, fizemos uma divisão desses clientes para os 5, porque a gente entende que é difícil você vendedor já nesse nosso ramo já começar vendendo. Então demora um pouco para ele criar essa maturação. E ele precisa ganhar confiança. Então ele vai começando atendendo, dando suporte para esses clientes, e aí ele vai aprendendo. Mas com certeza, assim, ao longo prazo, a cobrança maior vai ser em cima de novos clientes. A gente trazer novos negócios para a empresa. E como que você faz essa meta desse gerente de contas, né? É por retenção? É por upgrade dentro de aumentar o volume de locações? Ele tem algum direcionamento dentro dessas duas verticais? Olha, hoje está tudo muito novo, né? Então, o que a gente fez, assim, nós estamos estruturando, criamos já uma meta até o final do ano para essa equipe, junto com esse gerente. E aí a ideia assim vamos exigir porcentagem de crescimento em cada setor, nós não montamos ainda, mas a gente pretende estruturar isso para o ano que vem. Como eu falei, ainda estou com deficiência de alguns produtos. Não tem nem como eu colocar uma meta que a pessoa não vai Conseguir entregar. atingir. Então eu tenho que estar olhando todos os cenários, né? Pensando com produto, sem produto, e aí é um pouco Se difícil fazer adaptando, né? isso. É. Ayane, como é que tá isso? O time de venda também, eu vejo que está bem estruturado na questão de investimento, de desenho, né? Como está essa outra parte que, vamos dizer, a parte especialista aqui do Lucas, que é a parte digital, a parte de toda essa estratégia que a gente fala de marketing, né? Como é que você está fazendo isso hoje com a MTI? Para dar suporte até É. para venda. Hoje a gente está zerado disso. Na verdade, a gente está agora pensando nessa parte. Implantamos um CRM e agora estruturando toda a estratégia de marketing para fazer essa captação de leads e direcionando para a equipe. Essa é a próxima etapa. É o que a gente pretende fazer esse mês. É, porque para 5 vendedores vai ter que ter demanda. Né? É. Vai ter que... Mas olha, eu converso isso muito com eles. Para você ter ideia, mês passado eu recebi uma mensagem de um rapaz que participou de um evento comigo em 2017. Falou assim: olha, nós conversamos e eu estou precisando de rádio e eu quero falar com você. Então, eu recebo por dia algo em torno de 2, 3 indicações. Sem eu fazer Indicação. nada.
Teve uma vez, eu até postei no LinkedIn, um cliente que me ligou e falou assim, olha, eu fiquei até curioso para falar com você. Eu falei com 3 pessoas, os 3 me indicaram você. Eu falei, olha, eu fico muito feliz por isso, porque o atendimento realmente faz uma diferença, né? E, então, o que eu quero é ouvir isso dos meus vendedores, não só olhar números, mas sim a qualidade do serviço que está sendo oferecido. Perfeito. E Lene, você comentou com a gente que fez um investimento dentro de um treinamento que é muito famoso hoje dentro do mercado. Se você Isso. quiser falar depois o nome dele, eu vou deixar para você. Mas você hoje foi buscar desenvolvimento dentro da tua empresa, buscando mais melhoria na liderança ou foi para resolver esse desafio, para investir nesse desafio comercial? Liderança. Eu confesso que eu sou formada, eu não falei, mas até não me apresentei corretamente, mas eu sou formada em administração, fiz pós em gestão de negócios e depois fiz engenharia elétrica. Caramba. Engenharia, né? Então hoje eu sou formada em engenharia elétrica. E a gente, querendo ou não, por ser um produto muito técnico, você acaba esquecendo um pouco das pessoas, um pouco do negócio em si. Então você foca muito na área técnica. E aí a gente viu que a gente estava realmente pecando nisso, né? E como empresa, hoje o Colette que fala muito disso, né? Que a gente tem que olhar para as pessoas. Se a gente não olha para as pessoas, a gente não evolui. Então, pensando em mim como líder e nos meus líderes, né? Porque a gente tem um líder para cada departamento lá dentro, nós fomos atrás desse treinamento. E foi a melhor coisa. E todos os líderes participaram. Não, foi só eu e o Gabriel. Ah, tá. E aí a gente gostou muito, a nossa ideia era mandar todos os outros líderes também. Só que como a nossa trainer saiu e a gente acabou contratando a nossa trainer, Ela já faz. Trouxe o Ela já- treinamento pra dentro de casa, né? Faz Yeah. melhor que ninguém. Montanha foi até Maomé. Então a ideia é isso, é aproveitar também o conhecimento dela para que os outros líderes também sejam capacitados. De tudo que você viu lá, Lene, o que mais talvez te tocou dentro? Porque o treinamento de liderança, às vezes, ele acaba sendo muito aspiracional, alguns vão muito para um lado de viés técnico, de gestão. O que lá mais te chamou a atenção ou até te transformou? O que me transformou é porque, assim, eu percebi, a gente tem, quando vai para um treinamento, a gente fala, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. A gente quer mudar os outros. Só que esse treinamento, eu percebi, e aí eu acordei, e vi que a gente não tem que mudar os outros. A gente tem que nos avaliar e a mudança está dentro de nós. Então, a outra pessoa, ela só vai agir diferente com a gente se nós nos posicionarmos da forma correta. Então, tudo depende da gente. E foi nesse treinamento que eu vi que realmente a mudança ela tinha que partir de mim e não dos outros. Legal. E aí, a partir disso que foi evoluindo. Eu evolui muito, 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 muito. E chega na empresa toda pilhada, né? É. Querendo mudar Nossa. tudo, né? Sabe que eu Não, fiz alguns cursos de liderança, assim, ao longo da vida, né? Uhum. Então, indicação aqui, às vezes na faculdade, às vezes na universidade, na pós, aí às vezes a empresa faz investimento. Eu nunca tinha feito coach. E agora eu tô fazendo coach, toda sexta-feira eu tenho coach. E eu falei assim, aí eu, não é como a Márcia, que é minha coach. Ah, não é com lá. Colette, não. Não, 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 tá. não. E aí eu falei assim, não, mas eu já fiz ouvi uma palestra de coach na FIA. Aí eu achei meio muito comercial, assim, né? Não, aí eu peguei um ranço de coach. E agora eu tô fazendo, quebrou todas minhas pernas, assim, porque tudo que eu falava de eu aprendi de liderança, eu tava meio que no automático, sabe? Meio que indo no que daqui vários líderes colocavam como as técnicas, coisas. E hoje ela me fala algumas coisas assim, puta que pariu, né, cara? Eu acho que eu nem não me conheço. É. Então, às vezes eu fico querendo repetir boas práticas, e na verdade, eu não tô sendo eu de verdade, sabe? Eu falo pra você, é psicose, você tá mexendo com a minha cabeça. Eu vejo assim que eu já tinha, antes desse treinamento, fiz mentoria também, evolui muito como profissional, como pessoa antes, né? Um excelente profissional também, mas o curso mexeu muito comigo, porque era um curso numa sala com 30 pessoas e todos estavam bem dedicados, empresários, gente também, diretoria, gente grande, e você via que todos têm o mesmo problema. É. Então, assim, a gente não tem que se sentir inferior por errar.
A gente tem que ir atrás realmente da informação. E não existe a teoria, né? Igual a Dale, que foi o curso que eu fiz, ele tem lá os livros, tem toda a teoria, tudo. Só que existe formas que você precisa fazer com que aquilo saia do papel, né? Não é simplesmente, tá, ele tem que fazer assim, vou lá. Você tem que realmente ter o sentimento, pensar no outro, pensar na equipe, entender a necessidade deles. A gente tem hoje as pessoas lá na MTI, a gente até brinca, né? A gente às vezes até fala, pô, será que não estamos sendo bonzinho demais? Mas a gente procura sempre trazer um ambiente saudável e harmonioso, porque nós ficamos a maioria do tempo lá, não é nem com a nossa família. E se o pessoal não tá feliz, não tá contente, não faz sentido, né? A jornada acaba sendo desgastante, né? A Exatamente. gente fala só de meta, 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 olha sempre pra frente, mas esse meio do caminho, se ele for muito tortuoso, ele acaba não valendo a pena, né? Quando você chega lá, ok, mas poxa, será que valeu a pena passar por todo esse perrengue de gestão, de estresse de meta? Porque é uma dicotomia, né? Quando a gente fala de meta, a gente senta aqui todos os cabeças, né? O C-level e começa a rotar a meta de todo mundo. Aí, não, a meta tá muito fácil. Não, esse é o resultado que a equipe já bate. Vamos colocar uma gordura, porque se não chegar. Ok, mas se você construir um ambiente onde todo mundo tem um cálculo estressor muito além, legal, pode até que você chegue numa meta acima da média do que você esperava, mas valeu a pena? Seu turnover tá valendo a pena? A equipe tá conseguindo entender que faz sentido? E assim, além disso, não olhar só o número, né? Você ter os indicadores bem estruturados, você não vai avaliar só o resultado. Será que, né? Eu já fui em algumas palestras suas, você sempre fala, tem vendedor que, sei lá, ralou pra caramba o mês inteiro, mandou um monte de proposta, infelizmente ele não fechou. Mas ele tá ali, ele tá Produziu, indo né? atrás. Porque o rádio é como o sistema de vocês. Eu não vou fazer um projeto hoje para ele ser implantado amanhã. É um investimento muito alto. Então tem um tempo de maturação daquele projeto, né? Para até aquilo realmente dar certo. Engraçado, né? Ontem um colega me ligou, ex-colaborador meu. Não vou falar da empresa, senão aí eu entrego o chefe. Ele falou assim, ele bateu 97% da meta. Ele se estiver ouvindo aqui, ele sabe quem é a pessoa. E o chefe dele passou num cliente que era do segmento dele, e quando chegou na empresa, ele falou assim: você vai pegar férias? Porque já bateu a meta, né? Agosto já, então você não vai trabalhar mais? Olha o nível do cara. Você não vai trabalhar mais? Porque já bateu a meta, né? Porque eu passei num cliente lá, eu vi o concorrente lá. O que você fez naquele cliente? Você foi lá, não sei o quê. Começou a dar uma arregaçada no cara e olhar assim, pensei, pô, tô há 6 anos na empresa, meu. Bato meta todo ano. Aí é que mudou a gestão, né? E chegou esse novo diretor, deu uma arregaçada nele, cara, de uma forma assim, caramba, meu. Será que eu quero permanecer nessa empresa? Porque assim, pô, o cara me bateu uma meta em agosto, praticamente 97%, e o chefe deu uma arregaçada nele, cara. Eu falei assim, ó, repense, pense primeiro a sua felicidade. Se você não estiver bem, faça igual eu falei, como o Colette fala, demita seu chefe. Aí você entende que o problema é a pressão ou é a forma que é Eu acho que é feito? a forma de falar e a questão, eu acho que o pior é a questão do reconhecimento. Porque é uma coisa que fala assim, é reconhecer que a pessoa está super bem, né, no resultado, e e agregar assim, pô, quase foi o nome da pessoa. Assim, pô, eu vi uma oportunidade, pô, você foi lá, pô, você conhece o cliente, você não quer tentar ir lá, ver o que você consegue fazer, acho que é importante para nossa carteira essa marca. Mas não, eu acho que você consegue construir bem quando você dá uma oportunidade. Acho que isso é liderança, sabe? Do que você destruir. Porque da forma que o cara colocou, ele acabou com a pessoa. O cara falou assim, Marcelo, eu peguei minhas coisas, cara, fui embora. Fui embora. Outro dia é outro dia. Naquele dia, matou o cara. Tem que se preocupar com isso. Senão você desmotiva o cara e no outro dia ele não vai vender nada, não vai produzir nada. Não faz E sentido. pega a raiva da Pra empresa, você, né? lá na MTI a gente não tinha. A Bruna que implementou lá. A gente comprou um sininho,
Agora, toda vez que fecha um pedido, vai lá, Cultura de né? Não, performance. mas você já viu ali? Não A vi. roleta? Não vi. Ali é dinheiro vivo, meu. É? O Aí David é sim, hein? sino e roleta. Mas você vê, ó, a gente colocou a roleta, e ia ser engraçado, né? Tinha o sino. Só que aí o sino é só pro vendedor. Aí aquilo já me incomodava. Porque assim, parece que só o vendedor tá trabalhando, né? Porque, legal, ele bate quando a venda, mas, pô, tá acontecendo A ro- uma série de coisas aqui dentro da empresa. No banheiro, a roleta tem nota de 10, 20, 50, 100, E 200. 200. Se pagaram 200, 200 não, pau. Aí sim, Aí hein? sim, Legal hein? essa ideia. Porque a gente começou a focar muito mais nisso, até que você falou, que é a questão mais do progresso do que no final do arco-íris, que é o corpo de. Porque a gente viu que, ok, ficava lá e bota uma meta alta pra premiar e tudo mais, só que aí, assim, chegou a 90%, eu vi a equipe de luto. Pô, foi um resultado bom, 90%. A gente esqueceu a meta. Não esqueceu, mas, ok, isso virou consequência e agora a meta é o progresso. Então, todo mundo, desde o RH, desde os gestores, desde a menina do SEO, todo mundo tem o seu progresso, tem a sua meta, tem o seu progresso, atingiu o seu progresso estabelecido, comemora, toda a empresa sabe que a empresa está evoluindo em todas as áreas e a gente só de ouvir já sabe os gaps que tem, porque assim, opa, o fulano não está batendo a meta, então vamos sentar junto com ele e entender quais são os desafios dele. Para não montar uma empresa que o vendedor entende que ele é o rei e tudo acontece por conta dele, e todo mundo se sente valorizado dentro da empresa. E tem essa cultura de progresso. Quando a gente foi olhar nesse primeiro trimestre que a gente implementou isso, a gente superou muito mais da meta. Porque em vez de todo mundo ficar olhando lá no final do trimestre e o resultado tinha que bater, o cara parou de focar no 100 mil e focou assim, cara, para eu bater o sino agora é 5. Aí ele quer bater o mais 5, mais 5, mais 5. Quando veio, chegou no metade do trimestre ele já bateu o 100. Que ele tirou essa percepção do 100 e falou assim, cara, é muito mais fácil bater. E mesmo que ele não chegue, a gente comemorou, valorizou e vai pro próximo trimestre e É o entende os gaps. conceito da felicidade, né? O pessoal procura a felicidade ao invés de aproveitar cada momento e comemorar aquilo, Exatamente. né? Exatamente. Não, isso é sensacional, parabéns. Porque faz com que cada equipe entenda que é importante, né? Porque somos uma engrenagem, não é Sim. só o comercial. É uma boa ideia essa daí. Então, legal. Pra mim tem uma questão também, Leandro, não vou falar que é biológica, né? Mas quando você pensa nessa questão da roleta, tem uma questão de dopamina, da pessoa ter essa percepção de ganho. Eu falo porque pensa assim, ó, a roleta é um dos atos mais viciantes que tem. Aquela sensação de rodar a roleta e a sensação de poder ganhar. Então tudo isso influencia ali, né? A gente fala que, pô, o grande trabalho do gestor, do C-Level, do sócio, seja quem for, é conseguir gerir pessoas. E a gente foca grande parte do tempo em entender o que movimenta as pessoas, o que faz sentido, o que tira essa percepção da pessoa de que tudo é muito difícil e monta um ambiente de alta performance. Porque eu já trabalhei em empresas que, quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu, tá todo mundo aqui se arrastando. E mesmo que você seja a pessoa de mais alta performance do mundo, que chegue o Colette lá com toda a energia, quando você trabalha num ambiente carregado, onde tá todo mundo se arrastando, querendo entregar o mínimo possível e dar guerre-guerre, difícil. Você pode pegar o melhor cara, ele vai ser a média daquela equipe. Então, o nosso trabalho hoje é demorar muito para contratar, do jeito que você estava falando do teu processo, e mandar embora muito rápido. Mandar embora o mais rápido possível para não contaminar a equipe e conseguir manter um clima bacana, mesmo que seja o melhor vendedor do mundo, né, mano? Melhor vendedor estrela que queima a equipe, aqui esse cara sai rapidinho. Isso E é ótimo. até, não sei como qual o nome da sua gestora? A Bruna. A Bruna. Eu tenho certeza que ela vai definir a estratégia junto com vocês de crescimento, né? Ou de vertical, ou de expansão, seja lá que for. E eu te falo assim, se não tiver uma estratégia definida, né, de curto, de médio prazo, médio e longo, né? Curto não digo, mas médio e longo, o vendedor, cara, ele se desmotiva rápido. Porque Assim. assim, ele tem que saber para onde ele vai, sabe? Porque é ruim você, eu só tem que vender, sei lá, 500 mil reais. Mas isso é uma meta de venda. Não é uma meta de objetivo fixo, sabe? De objetivo, quero É. chegar aqui, sabe? Isso daí ela já tomou cuidado. Ela criou o consultor júnior, consultor pleno e o sênior. Legal. Então tem bonificações diferentes e responsabilidades diferentes. Então, e aí a pessoa já consegue, que é o plano de carreira, né? Então ela já consegue saber, se eu quero chegar ali, então eu preciso Próximo disso. passo. E é isso já está definido entre a equipe. Até tem um colaborador nosso que já estava lá quando ela entrou,
que ela até já promoveu ele para ser líder de uma outra pessoa que vai atuar diretamente com ele em um determinado, que é na parte de portal, né? Então Legal. ele vai focar na parte de portal e aí ele vai ter uma pessoa sendo liderada por ele para trazer maiores resultados. Legal. Laiane, indo pro nosso finalzinho do podcast, entender como é que você vê esse futuro da telecomunicação, né? A gente fala agora de inteligência artificial, não sei o quanto a inteligência artificial tem impactado no seu segmento, mas quando você olha lá pro futuro, dentro do que você acredita, como é que você enxerga o seu segmento? Eu vejo que é assim como saiu analógico, entrou digital, agora outras tecnologias se incorporando, eu acho que isso tende a acontecer também, né? Novas ferramentas entrando dentro da tecnologia do rádio e somando. Eu não vejo ainda que o rádio tem um dia final, vamos falar assim. Apesar de que todo mundo que entrou lá falou, nossa, eu não imaginava que tinha um mercado desse. Agora, e assim, o mosquito do rádio picou, esquece. Qualquer lugar que você vai, você já olha na cintura, já quer ver quem atende, já quer ver qual é a marca. E é natural isso. Então, eu vejo que só tende a crescer e trazer novas funcionalidades, porque não só a MTI, mas principalmente os fabricantes, eles querem trazer algo a mais, algo que vai atender lá na ponta o consumidor final e que vai agregar valor. Né? Então, o rádio ele precisa ir se modernizando também. No caso, por exemplo, da Bodycam, já com a inteligência da face. Então, são coisas que tem que ir evoluindo em conjunto, porque senão aí sim tem um fim, né? Então, acho que tem que ter isso daí. Ah, eu não posso deixar de perguntar em relação ao bootcamp, né? Como apoiador, né? A MTI ela é muito importante para nós e gostaria de ouvir de você assim o quanto está assim, representativo para você, quanto que o bootcamp está agregando para a MTI, né? E como é que você aposta aí para o futuro conosco? Olha, o Bootcamp, eu entrei nesse projeto junto com você, junto com a Raitera, por realmente acreditar e apreciar todo esse trabalho que vocês fazem em relação a educar, a trazer um padrão diferente, né? Ou fora do padrão, na verdade. Porque a gente não tem que se preocupar só com vendas, vender. Acho que treinar a equipe, saber com que eles vão entregar o produto da melhor forma possível para os clientes é sensacional. E está completamente ligado ao que a MTI busca também. Então, tem sido maravilhoso, os eventos são sensacionais, eu gosto muito. Eu fiquei muito triste de não ter ido no War, né? Ah, você perdeu. Esse daí. Mas vai ter agora em novembro. Esse eu vou. Porque eu gosto de coisas assim diferentes. Eu acho que é a experiência que faz com que as pessoas realmente acreditem e marque aquilo, né? E leve para casa dele a lição que você quer passar, né? E o Colette tem muito disso. Eu acompanhava muito o Colette. E aí, quando eu vi a proposta do Bootcamp, eu falei, não, a gente tem que estar junto e tem sido bem legal mesmo. A gente tem tido bastante oportunidades, clientes, né, que estão vindo através do Bootcamp, né, contatos novos, e tem sido bem legal. Espero que seja eterna aí essa parceria e contem com a gente também para o que vocês precisarem. Legal, Laiane. Para quem quiser encontrar MTI, quiser se comunicar com você, qual que é o melhor canal, Laiane? É o site, LinkedIn? Tem o nosso site, que é o www.mtiservice.com.br, e aí tem o nosso número lá, tem o WhatsApp, pode ser por lá, no LinkedIn também, nós estamos em todas as mídias, né, Instagram, Facebook, tudo como LinkedIn, Service. Tudo como MTI Service, fico à disposição. Aí, pessoal, quem foi no Bootcamp vai sempre ver a Laiane lá junto com a gente, dentro do stand, com toda a tecnologia lá. Não vou falar toda, porque ali é um difícil, pedacinho não dá de trazer tudo. Mas já tem uma amostra para você entender o que ela oferece, como que ela consegue ajudar as empresas no nosso segmento. Obrigado pela presença, viu, Laiane? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu.